E aí, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é essa expressão de esferas, né, que vão chegando até esse conjunto de fatores que vai culminar na esperança. Então, a religação é tu receber de novo a esperança. A gente vai trabalhar o que é a esperança. Então, no final, a gente vai ver a esperança, mas tem um caminho para chegar até essa esperança. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente trabalhe, e que tu escreva aí, a respeito dessas bênçãos de Deus, né, que é pela fé, a justificação é pela fé em Jesus Cristo. E a primeira coisa que é citada ali já no primeiro versículo é a questão dessa justificação, ela dá para nós paz com Deus. Então, escreve aí, paz com Deus. E aí vem a reconciliação. Essa paz com Deus não é a mesma paz que é referida lá em Filipenses 4, que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja as vossas petições conhecidas diante de Deus com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Lembram disso? Filipenses 4, 6 e 7. A paz de Deus, ele está falando lá. Então, aquela paz de Deus é uma apaziguação, uma aquietação, uma tranquilidade, aquela paz de Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente de toda inquietação que culmina na ansiedade. Amém, queridos? Ela é a paz de Deus. Aqui a paz com Deus é a reconciliação. Aqui é Deus dizendo, olha, vocês estão livres de acusação, vocês estão livres de pecado, vocês estão perdoados. No primeiro ele disse, ó, vocês são pecadores, destituídos vocês estão da glória de Deus, todos estão indesculpáveis, tanto a natureza como a lei para os judeus apontava que vocês eram pecadores, que vocês estavam inaptos de serem ditos como justos, porque não tinha o que vocês fizessem, mas pelo ato da cruz, pelo ato de Jesus Cristo, por isso que essa justificação é pela fé nele, vocês se tornam justos, e aí agora vocês têm reconciliação, a paz com Deus. Então nós andamos em paz com Deus. Então, isso é uma tranquilidade que a gente tem, né? Deus não anda mais atrás do nosso ver o que nós estamos fazendo de errado, nos patrulhando. Não, ele já sabe. Então, essa reconciliação nos dá paz com Deus. A outra paz lá de Filipenses, tu pode até anotar esse capítulo de Filipenses, mas eu acredito que tu lembra desse, né? Filipenses 4. É a paz de Deus, né? Aquilo é um sentimento. Aquilo é um sentimento, é uma paz que nos deixa apaziguados, nos deixa bem. Aqui não é um sentimento, aqui é uma promessa. Aqui é uma das bênçãos da justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. Então, nós andamos em paz com Deus. Por isso que é lindo a gente ter Jesus, né, na nossa vida, né? Porque ele nos deu paz com Deus. Nós não teríamos paz, nós andaríamos. Por isso que quando a gente não tem essa fé que nos dá justificação em Cristo Jesus, nós não temos paz com Deus, por isso que nós andamos atormentados, atribulados, perturbados. Por mais que tenhamos momentos de alegria, nós andamos tristes, desesperados. Tu vê que é o contrário, né? A gente está falando, poxa, a gente está triste caindo, mas está muito alegre. É verdade isso. Não estou inventando aqui, eu estou falando do meu sentimento. Eu sei que vocês também estão sentindo isso. Eu estou triste assim, eu me pego triste, poxa, vou ficar longe, mas alegre. As gurias estão vivendo a mesma coisa nessa questão da sair de casa, né? Então, hoje é aquela coisa, poxa, triste, mas alegre. Legal a gente poder entender esse sentimento aí que essa vida cristã dá para a gente, né? Agora, esses outros, quando nós éramos ímpios, nós andávamos sempre tristes e com alguns lampejos de satisfação, de prazer, assim, momentâneo.
Não era uma natureza alegre. Nossa natureza é alegre, vai ter alguns momentos assim que passa alguma tristeza, alguma dúvida assim, mas que não compromete essa alegria, né, que é permanente. Assim como aquela alegria não tira a tristeza permanente. Dá para entender isso em nome de Jesus? É muito jóia isso. Aquela tristeza permanente, aquela pessoa triste, aquela pessoa opaca, né? Samuel usou essa palavra, hoje eu gostei, opaca. Pessoa cinza, sem cor, sem graça. Tem momentos aí de alegria. Agora, essa pessoa alegre, que a natureza é alegre, tem momentos de tristeza. Tá certo? Essa paz, né, que era, ele estava falando dessa paz com Deus, porque era o judeu desejava muito, que era a shalom, né? A shalom dos judeus, que era a paz que ele queria, só que ele imaginava que essa paz viria na vinda do Messias, no tempo da restauração de Israel, no tempo vindouro. E a paz, já shalom, com Deus já estava na terra, na vida de Jesus. Por isso que a justificação veio pela fé nele. Era isso que eles queriam, essa paz que demonstraria essa justificação. Então, essa justificação, ela começa agora um trânsito, um caminho. Então, anotem como é que esse caminho da justificação, coloca assim, justificação exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o único intermediário disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se eu não for o intermédio, se eu não for o duto, se não passar por mim, não chega. Agora, como é que passa agora, né? Como é que na prática passa? Como é que a gente acessa essa glória de Deus, né? Porque a esperança final é da glória de Deus. A esperança do judeu era a glória de Deus. Aí como é que a gente acessa essa glória de Deus? Aí começa o inimaginável, o impossível, porque se gloria nas tribulações. Aí é onde a teoria da prosperidade, da cura, né, do milagre, acaba caindo por terra, né? Por quê? Porque essa glória, essa justificação leva para passar por tribulações. Então a gente começa a se gloriar na tribulação também. Naquela luta, naquela guerra que a gente passa, naqueles dias maus, né? Naqueles dias escuros, no vale da sombra da morte. Então, aqueles momentos ali que a gente vive, essa tribulação. Então, esse momento de fraqueza, ele é um momento de um trânsito da justificação. Não tem como. Por isso que a promessa é a perseguição. Por isso que a promessa é a adversidade. Que não há reconciliação, que vem por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus, não é por obras, se não passar pela justificação. Então, olha quais são as nossas obras, é ficar firme na tribulação. Então, escreve aí, quais as obras da justificação pela fé em Cristo Jesus? Ficar firme. E quando a gente fala ficar firme, né? Aí a gente lê ali no início, quando ele diz ali, ó, essa graça da qual estamos firmes. E aí ficar firme, o que é? É aquele que ouve e pratica, casa na rocha, que está firme. Então, quando vem a tribulação, quando sobe ali, vem as chuvas, sobe os rios, vem os ventos, bate sobre aquela casa não cai, porque ela está firme na graça. Então, a tribulação vem, a luta vem, a doença vem, a perseguição vem, a mentira vem, e a gente fica firme, porque a gente se tornou justificado pela fé. Então, a nossa impossibilidade, que éramos aquelas pessoas inconstantes, sem nenhuma firmeza, né? Quando nós nos baseávamos nos nossos próprios pensamentos, nas nossas cobiças, não tínhamos nenhuma firmeza, e isso, como que essa falta de firmeza, ela se apresenta na inconstância emocional.
Pessoas que ficam fragilizadas facilmente. É uma discussão mais forte, é uma pegada mais firme, é uma voz mais contundente. A pessoa não suporta se manter firme naquela relação. Há uma alteração ali de conduta, de comportamento. Tribulação, não ficou firme na tribulação. Então, ela precisa passar por essa esfera, não tem como chegar na esperança sem passar pela esfera da tribulação. É para esse lugar que a justificação nos conduz, na tribulação. Tu vê que a gente se engana, né? Porque a gente acha que nos conduz para proteção, que nos conduz para preservação, que nos conduz para agora não ter mais situações incômodas. Não. O justo, ele vive pela fé e passa por tribulação. Por quê? Porque ele entende que... Por que ele se gloria nessa tribulação? Porque ele entende que essa tribulação ela vai te conduzir e vai gerar em ti a primeira coisa, perseverança. Então, escreve aí a primeira esfera, o primeiro caminho, escreve nesse esquema aí. Então, ele leva para perseverança. Então, essa tribulação não é por tribulação, é para nos deixar pessoas que perseveram, pessoas que lutam, pessoas que não perdem a fé em Jesus Cristo no momento difícil, pessoas que continuam, que se mantêm firmes, vivas, crendo, mesmo nos momentos mais desafiadores. Então, o primeiro ponto, a justificação, passa pela tribulação, ficamos firmes, e o que deixou ali? Alguém perseverante. E essa perseverança, aí sim, ela vai nos levar à experiência. Então, essa perseverança, lembram lá em Atos 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão e perseveravam nas orações? Era perseverar. Aquele que perseverar até o final será salvo. A salvação está ligado num ponto final desse caminho da justificação, que passa pela tribulação e também pela perseverança. Essa perseverança, esse se manter firme no momento de tribulação, sabendo pela fé que nós somos justos, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, gera experiência. Então, qual é o outro ponto agora que a gente passa? A experiência. A experiência, irmãos, não está ligado a tempo de caminhada ou a quantas situações tu passou. A experiência é depois que tu entregou voluntariamente a tua vida, tu agora viveu uma transformação de entendimento e agora as coisas que tu passa, tu consegue interpretá-las como algo bom. Por isso que ele se gloria, é glória, isso é glória de Deus. E aí a gente vai lá em Romanos 12. O que diz lá em Romanos 12, 1 e 2? Não precisa abrir, mas vamos prestar atenção e vamos ler aqui com aquilo que a gente sabe, né? Então, Paulo diz assim, nós vamos chegar nesse capítulo 12, mas é um ponto-chave, assim, né, do Evangelho, é Romanos 12, 1 e 2, que é Paulo dizendo para os irmãos, irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias do Senhor, pela força da justificação, pela fé em Jesus Cristo, pela oração, eu rogo pelas misericórdias. Agora, isso que eu estou rogando a Deus, eu rogo que vocês entreguem. Agora tem a posição de vocês. Nós temos que tomar decisão, irmãos. Nós temos que tomar decisão. Decisões difíceis, decisões que vão, muitas vezes, gerar tribulação. Que vocês entreguem os vossos corpos de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Agora é difícil. Entrega o teu corpo em sacrifício. Entrega o teu corpo em lugares que tu não quer ir. Entrega o teu corpo em conversas que tu não quer ter. Entrega o teu corpo ouvindo coisas que tu não gosta de ouvir. Entrega o teu corpo em coisas que tu conhece pela fé.
pelas misericórdias do Senhor já te foi anunciada. Agora entrega, agora é a decisão, agora é a escolha. Esse é o culto racional. E aí vem o segundo versículo do capítulo 12, que é: e aí, então, vocês não vão se conformar com esse mundo, vocês não vão ter essa forma desse mundo, vocês vão tomar outro molde, outra forma, a nível de entendimento, de pensamento. Por quê? Porque agora vai haver uma renovação no entendimento de vocês, e aí o que vai acontecer? Vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aí vem a experiência, que ela é dentro desse caminho da justificação, que passa pela tribulação, que gera perseverança e dá agora experiência. Por que a gente vê, às vezes, gente velha, né, e que ainda é frágil, não tem firmeza nenhuma? Gente velha, pastores, líderes velhos já, não tem nenhuma firmeza, não tem nenhuma autoridade, não tem nada. E conta várias histórias com Deus, reais com Deus, mas não teve experiência. Que vem de alguém que perseverou no meio de tribulação, porque vem sendo justificado, aperfeiçoado o amor. Uma experiência, essa experiência de experimentar a vontade de Deus, quando naquilo que é aparente é horrível e a gente diz não é boa, como naquilo que a gente está sentindo parece que está tudo horrível e diz não é perfeita, como aquilo que está totalmente desagradável e a gente diz é agradável. Por isso que o evangelho é a loucura para aqueles que perecem. Mas para aqueles justificados pela fé, é poder de Deus. Então, escreve esse caminho que daí chega na esperança. E a esperança aqui, escreve esperança aqui, não é como uma expectativa, né, de alguma coisa que vai acontecer, tem esperança que isso aconteça. Não, esperança é certeza. Por isso que lá em Hebreus 11, escreve aí, Hebreus 11, 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, isso é a fé. Então, a fé é a certeza. Então, esperança é certeza, esperança é convicção. Não é dúvida, não é torcida. Não, eu torço que aconteça, eu acho que pode acontecer. Não. É certeza. Então, escreve essa esperança é certeza. Essa esperança não é dúvida. É uma certeza. Aí chega nesse ambiente de esperança, onde aí revela o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Qual é a prova do amor de Deus? Porque ele entregou o filho dele, o que era de melhor que ele tinha, por aqueles que eram ainda ímpios, maus, ruins. Essa é a justificação pela fé. Essa é, no final disso tudo, o que estabelece? Religou, reconciliou a nossa mente com a mente de Deus. Agora temos a mente de Cristo. Aptos agora a trabalhar mesmo por um propósito. Então, Paulo está dando, e para finalizar aqui, Paulo está dando esse caminho da justificação. A prova de amor de Deus, escreve qual a prova de amor de Deus. Foi que Deus entregou o Filho dele como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele mesmo, por aqueles que não mereciam. Por isso que não há o que tem que ser feito. É isso que Paulo está dizendo para os judeus. Não há o que nós possamos fazer. A lei era justamente para que nós tivéssemos essa certeza que não há o que nós possamos fazer. A justificação é exclusivamente pela fé. Abraão creu, e isso foi imputado como fé. Antes de qualquer lei, antes da circuncisão. E agora a gente vai trabalhar, depois na semana que vem, vai ser legal a gente trabalhar, porque a gente vai trabalhar agora de Adão até Moisés. No capítulo 4, a gente trabalhou de Abraão até Moisés. Agora ele vai de Adão, ele vai lá para o início até Moisés,
e vai fazer uma relação com Cristo. Mas o que fica nessa noite, reconciliação e esse caminho que tu escreveu aí, esse duto, um cano. Bom, entramos agora, somos justificados, agora entramos, agora temos paz com Deus. Paz não é paz de Deus, é paz com Deus agora, reconciliação. Então agora a gente pode entrar nesse lugar de tribulação, que vai gerar perseverança, que vai nos dar verdadeiras experiências. Experimentou o amor de Deus, experimentou o cuidado de Deus, experimentou a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso nos torna umas pessoas que andam em esperança, com certeza, com convicção, reconciliados, justificados pela fé. Amém, meus irmãos?